Vamos lá, senhores, eu sou Mário Sobral do Jornal Segurito, tem mais uma edição aqui do SST Canal. Nos programas anteriores nós falamos um pouco sobre análise em trabalho. Eu me foquei mais em cima disso. Hoje eu vou tratar de um outro tema que é bem mais importante, acredito eu. Como evitar o acidente de trabalho. Então eu dividi isso em quatro tópicos. Lógico que eu não vou conseguir esgotar o assunto, mas já vai ser um direcionamento para você. O primeiro tópico é elaboração de planilha de perigos. O que é isso? Quem trabalha com sistema de gestão conhece essa planilha. Lá eles solicitam que você faça uma avaliação de todos os perigos existentes na empresa e identifique os danos desses perigos. Por exemplo, você tem lá uma máquina que gera muito ruído. Então, o perigo é esse ruído de determinada máquina. O dano vai ser a perda auditiva. E você vai fazer essa lista para tudo. Tá? Todos os perigos encontrados na empresa. Você vai dar um trabalhão. Você vai precisar da ajuda dos trabalhadores, dos outros setores. E depois que você fizer isso, você vai fazer uma triagem daquilo que é mais significante, daquilo que é mais complicado, que causa maior perigo na empresa. Tá? Então você vai começar a ter um critério de prioridade. Você vai começar por ali. Encontrando esses perigos, o que aconteceu, você pode evitar futuros acidentes. Outro item que é importante é avaliar as análises de acidente e incidentes ocorridos, sei lá, nos últimos anos. E verificar se a causa daqueles acidentes foram realmente sanadas. Isso vai ajudar muito. E olha que eu falei acidente, mas falei também incidentes, que tem muita gente que nem avalia, mas é importantíssimo. Mais um tópico, elaborar procedimento. Você já sabe o problema, já sabe o que aconteceu. Mas para evitar aquilo, não basta colocar talvez lá um sensor ou uma proteção mecânica. Você vai precisar que o trabalhador faça determinado procedimento. Para isso você vai ter que escrever isso e treinar esse trabalhador. Não adianta você fazer isso sozinho, tá? Você precisa que o trabalhador dê a opinião dele, que os outros setores ajudem também. Eu até fiz um podcast, entra lá no Segurito Encast, que vocês vão ver os erros que podem ter em relação a um procedimento. É só colocar lá Segurito Encast. Tá, então já vimos 3. 4. Conscientização. Conscientização, para muita gente, vem à cabeça logo o quê? Uma sala de aula, onde você vai falar para o trabalhador o que ele deve fazer, que pode ser até um procedimento. Ok, isso aí é uma parcela, um pingo da conscientização. Porque uma coisa é você passar a informação, outra coisa bem diferente é o trabalhador receber aquela informação. Como assim você deve estar pensando, ele não está escutando? Às vezes nem está mesmo, mas não é isso que eu quero lhe passar. Digamos o seguinte, o seu procedimento, o seu treinamento de hoje é informar sobre a importância do uso de cinto de segurança tipo paraquedista para trabalho em altura. Ok, você sabe que isso é importante e você está passando essa informação para o trabalhador. Mas o trabalhador não acha que é importante. Ele pensa lá com ele, eu nunca caí, eu acho que isso me atrapalha, me tira a produção. Vai adiantar você falar apenas para ele que aquilo é importante? Não necessariamente vai conscientizar ele. Então conscientizar é, além de comunicar, saber o que ele está recebendo, saber como ele pensa sobre o assunto, e para isso você precisa conversar, perguntar, preparar argumentos para que convença ele, e aí sim ele vai começar a refletir e talvez ele mude de opinião. Percebe que é complicado. E além disso, treinamentos enlatados, onde todo mundo faz exatamente igual, para mim não tem muito resultado não. Você quer fazer um treinamento de espaço confinado, aí contrata um terceiro, ele vai lá e faz um treinamento enlatado, que é igual em todas as empresas que ele vai. Vai acontecer. Na sua empresa eu tenho algumas coisas que são específicas e precisaria que ele tivesse entrado na empresa, avaliasse bem a sua empresa e fizesse um treinamento mais direcionado. Isso é possível, mas é bem mais difícil. Ok. E o outro critério que eu vou falar em relação à conscientização é o seguinte. Você falou, o cara se conscientizou teoricamente, mas você disse, por exemplo, que era importante o uso de bota em todos os setores, na produção obrigatório para todo mundo. De repente ele está trabalhando e vê o gerente de produção passando com um sapato social.
que ele vai receber como mensagem? Ele vai receber que não é para todo mundo e não é tão importante assim. Percebe que a conscientização não é só em sala de aula? E quando a gente fala de conscientização, a gente não está falando do trabalhador, a gente está falando da empresa. Então, esse é um tópico essencial. E o último tópico que eu queria falar é o seguinte. Digamos que você conseguiu fazer tudo isso, você percebe que está fazendo uma gestão, né? Você está fazendo a gestão do seu setor. E o trabalhador conscientizado, você avaliou tudo, tem procedimento, mas acontece acidente porque ele erra. Errar é humano e sempre vai ser possível um erro do trabalhador. E nesse caso do erro, a culpa não é dele. A gente já está dizendo, você já sabe, eu sei que errar é humano. Para isso eu preciso trabalhar com redundância. Mas, professor, isso vai sair caro. Mal eu consigo fazer a proteção, só quer que eu trabalhe em dobro ainda em proteção? Qual vai ser meu argumento? Lembra que nós fizemos a planilha de perigos? Lá na planilha de perigos nós vimos as máquinas, ou os equipamentos, ou as atividades mais arriscadas. Para essas, nós devemos trabalhar com redundância. Se você sabe que aquela máquina pode tirar a vida de alguém, acho que sai barato fazer uma redundância daquela máquina. Porque a gente sabe também que o trabalhador pode errar e não será culpa dele. Então, percebe que evitar um acidente é muito mais do que só chegar lá e fazer a correção. Aconteceu um acidente e faz uma melhoria. Tem muito mais coisa envolvida. Espero que tenham gostado. Comecem a implantar alguma dessas medidas. E se gostaram do vídeo, já sabe, né? Compartilha, divulga, curte. A gente quer que sempre chegue a mais gente essa informação. Um abraço e até semana que vem. Fala, prevencionista, tudo bem? Hoje estou aqui para falar sobre acidente de trabalho, para falar que não basta treinar os trabalhadores para você se livrar da culpa por um acidente de trabalho. Muita gente pensa que basta treinar o trabalhador e pronto, já está livre de problemas, né, que pode acontecer. Vamos supor que você treinou o trabalhador se acidentou. Tinha treinamento e tudo, e mesmo assim a empresa vai ser culpada. Então, para iniciar, deixa eu te mostrar como tudo começou, né? Porque tá meio confuso, não tá? Então vamos lá. Tudo começou aqui no Facebook. Eu sou um dos moderadores desse grupo de segurança do trabalho aqui no Facebook. Tá? Inclusive até convido você, se você quiser fazer parte, só procurar aí no Facebook o grupo técnico de segurança do trabalho. Então vamos lá. Um colega fez a seguinte pergunta: alguém conhece um sistema de segurança com pontuação ou advertência nas empresas para funcionários que sofrem acidentes por motivos bobos? Então aqui vai a minha resposta. E se eu te disser que mesmo os, entre aspas, acidentes bobos são culpa da empresa? Uau, hein? Será que você esperava por essa? Que os acidentes, mesmo acidentes bobos, via de regra, são culpa da empresa? O colega respondeu: acho que você está generalizando. Se o TST faz seu serviço, que culpa ele tem se o funcionário consciente, treinado e bem informado se machucar? Interrogação. Você foi lá, treinou, fez DDS, mesmo assim o trabalhador se machuca? Será que pode ser culpa da empresa? É isso que nós vamos estar respondendo agora. Em primeiro momento, é preciso que você lembre que o acidente de trabalho normalmente é multifatorial. Ou seja, ele não tem só um fator, não tem só uma causa, tá? E lembrar também que o treinamento é apenas uma das ações para evitar acidente de trabalho e doença. Se você quer agir na prevenção, o treinamento é sim uma das ações para evitar acidente de trabalho e doença do trabalho. Uma das ações apenas. O trabalho da CIPA e do SESMIT na prevenção de acidente de trabalho e doença do trabalho é muito importante, tá? Trabalho preventivo. Tanto na questão do treinamento, quanto na questão da tomada de outras ações, né? Fornecimento de EPI, colocação de EPCs, por aí vai. Então tá, eu vou te dar 3 provas de que não basta treinar o trabalhador. 3 provas legais, tá? O Mário Sobral,
no vídeo de hoje e no vídeo anterior, ele falou muito sobre a questão da responsabilidade no acidente de trabalho. Ele deixou claro que quase sempre a empresa pode evitar o acidente. Então, quase sempre a empresa tem alguma coisa a fazer para evitar o acidente. Tá? Ele falou bastante da parte prática e eu vou entrar na parte legal. Bom, primeiro item que mostra que não basta treinar o trabalhador. Artigo 2 da CLT. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação de serviço. Ok? Beleza. Observando esse artigo 2 da CLT, a gente tem duas coisas interessantes. Que o empregador assume os riscos da atividade. Ou seja, vai ser responsável pelo lucro e, quando acontece acidente de trabalho, ele pode ser responsável por isso, né? Vai ser um prejuízo da atividade. E outra, o empregador dirige a prestação de serviço. Só pode ser responsabilizado aquele que dirige. É ou não é? Se a gente for fazer uma analogia com o automóvel, quem normalmente é responsável pela batida? Quem está no volante. Você já viu um carona ser responsabilizado por algum acidente de trânsito? Não. Normalmente é responsabilizado quem está no volante. A gente sempre precisa se lembrar disso. O empregador é o responsável pelo ambiente de trabalho. Então, muito do que acontecer no ambiente de trabalho, o empregador vai ser responsável sim. 2. Princípio da falha segura. A NR12 nos mostra que princípio da falha segura. O que quer dizer o princípio da falha segura? Vamos lá, NR12. 12.5, NR 12.5. A concepção de máquinas deve atender ao princípio da falha segura. E o que é a falha segura? Quer dizer que mesmo se o equipamento parar, tiver um problema, aquilo não pode atingir ao trabalhador. O trabalhador tem que estar seguro. E a gente tem também na NR12 que os procedimentos de trabalho e segurança não podem ser a única medida de proteção adotada para prevenir acidentes, sendo considerados como complementos e não substituto das medidas de proteção necessárias para a garantia e saúde dos trabalhadores. Então, a NR12 aqui, matou a charada de uma forma espetacular. Ela diz que os procedimentos de trabalho não podem ser a única medida de proteção. E diz ainda que os procedimentos de trabalho são considerados complementos e não substituto das medidas de proteção coletiva necessárias para a garantia da saúde do trabalhador. Ok, pessoal? Então, mesmo se a máquina falhar, se o trabalhador falhar, se tudo falhar, tem que ter segurança. E os treinamentos são apenas complementos. Os procedimentos são apenas complementos. Não são as únicas medidas de segurança. E o treinamento nem é considerado o principal. E muito menos substituto de medidas de proteção coletiva ou individual. Bacana? Bom, para fechar aqui os argumentos de hoje, a gente tem o culpa invigiliando. O que é isso, Nestor? Agora você pegou pesado, hein? O que é isso? Culpa invigiliando. O que quer dizer a culpa invigiliando? Quer dizer que pode ser responsável pelo acidente de trabalho ou pela doença quem tem o dever de observar, de vigiar, de cuidar do trabalhador. Nesse caso, a gente tem duas pessoas, né? A responsabilidade civil e a responsabilidade penal. Ok? Responsabilidade penal sempre vai cair em cima de uma pessoa. E a responsabilidade civil sempre pode apontar para indenizações. Vou deixar um link sobre isso na descrição desse vídeo. Então vamos lá.
desculpa em vigiliando. O que você tem de legislação aí, Nestor? Nós temos que, olha lá, Código Penal, artigo 13. O resultado de que depende a existência do crime é imputável a quem lhe deu a causa. Considera-se a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Então, qualquer ação ou omissão, né, que dá origem a um acidente, a uma doença, ou que sem essa ação e sem essa omissão não teria ocorrido acidente ou doença, alguém pode responder por isso. E o aspecto mais importante, inciso 2, a omissão é plenamente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. E o dever de agir incumbe a quem, letra A, tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. E quem a gente tem, por lei, que tem obrigação de cuidado, de proteção ou de vigilância no trabalho? O empregador. Ok? Aí a gente volta a lembrar que o empregador, ele precisa de braços para executar o seu trabalho. E é aí que entra o SESMIT. Na descrição do vídeo eu também vou deixar esse link para você acompanhar uma jurisprudência no tocante a esse assunto. Então, pessoal, não basta treinar. Ah, Nestor, eu treinei, eu fiz DDS. O treinamento é só complemento. As ações de segurança do trabalho devem ir muito além do treinamento. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. E se gostou, curte o canal e se inscreva, né? Para receber as atualizações, porque vem muita coisa boa por aí. Que Deus nos abençoe e tchau!